Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, arte de viver com saúde de alto nível, né? Medicina chinesa, macrobiótica, etc. Hoje quero falar aqui sobre um exercício muito importante chamado portanto, bufar à palhinha, né? Portanto, eu vou-vos ensinar a maneira de tratar a respiração, portanto, melhorar a respiração, melhorar problemas respiratórios, portanto, e melhorar a saúde, a vitalidade e mesmo a personalidade da pessoa, né? Então, a respiração, portanto, é uma função fisiológica fundamental, portanto, não apenas para a saúde, vitalidade, felicidade, mas até mesmo para a sobrevivência, né? Portanto, é mais importante a pessoa comer, é mais importante a pessoa respirar do que comer ou beber, né? Portanto, nós podemos estar, por exemplo, como Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, né? Portanto, também há pessoas até que vivem sem comer e mesmo sem beber, né? Portanto, apenas da respiração, portanto, captando energia cósmica. Né? Portanto, é chamada inédia. Portanto, isso podem encontrar, inclusive mesmo na internet, podem encontrar aí informação sobre isso. Né? Vivendo, portanto, sem comer nem beber, portanto, conforme o livro Viver de Luz, né? Portanto, chamado Jasmuhin, né? Portanto, ou comendo muito pouco, né? Portanto, ocasionalmente, por exemplo, 3 vezes por semana, por exemplo, né? Portanto, então, isso está amplamente documentado, não é? Portanto, então, a nossa vida, por exemplo, extrauterina, portanto, após o parto, quando nós nascemos, não é? Começa com uma inspiração, não é? Portanto, e termina também com uma expiração, portanto, levando à morte, até se diz, fulano expirou no sentido de morreu, não é? Portanto, a nossa vida com saúde, vitalidade, felicidade, depende essencialmente da nossa qualidade e quantidade da respiração, não é? Então, a respiração, também aproveito para dizer que não é apenas a respiração pulmonar, não é? Portanto, o que vamos fazer agora, que eu vou demonstrar aqui, portanto, é essencialmente focado na respiração pulmonar, mas se a pessoa fizer as coisas com um determinado tipo de consciência, pode estar a fazer não apenas a respiração pulmonar também, não é? Portanto, a respiração pulmonar é típica dos animais vertebrados terrestres, né? Mas também existe a respiração celular, né? Portanto, nas células do nosso corpo, né? E também a respiração, por exemplo, pelos poros da pele para a transpiração, né? Alguns animais, inclusive, não têm pulmões, portanto, respiram pela pele, né? Então a pele é muito importante, né? A respiração cutânea, também chamada respiração tegumentar, né? No caso, por exemplo, dos platelmintos, no caso dos nematódeos, por exemplo, e também há animais que respiram pelos pulmões e pela pele, por exemplo, os anelídeos, os anfíbios e os moluscos, né? Portanto, têm simultaneamente respiração pulmonar e tem também cutânea, né? Por exemplo, o caso dos sapos e das minhocas, por exemplo, né? Mas existe também no ser humano e nos animais a chamada respiração cósmica, né? Então, o que é isso, né? Portanto, é tal captação de energia cósmica, não é apenas ar, não é apenas troca de dióxido de carbono por oxigênio, portanto, não é apenas isso, né? Nos animais, por exemplo, a tartaruga, portanto, que é conhecida como um animal de longevidade, não é? Portanto, as tartarugas, por exemplo, do tipo jabuti, podem viver 80 anos ou até mais do que 2 séculos, não é? Mais de 200 anos. As tartarugas marinhas, portanto, são capazes de permanecer longo tempo debaixo d'água, portanto, vivem em média 150 anos. A tartaruga marinha de couro pode viver mais de 300 anos, não é? Por exemplo, a galinha também e a tartaruga também respiram, portanto, fazem uma respiração de tipo abdominal, portanto, em vez de ser uma respiração mais centrada na parte dos pulmões, mais no abdômen, como o caso das crianças, né? Portanto, através da cloaca, né? Então, agora, falando da respiração pulmonar, né? Portanto, a respiração pulmonar, a nível fisiológico das trocas gasosas, portanto, e quimicamente falando, portanto, uma das trocas fundamentais é dióxido de carbono, portanto, CO2, captado por pulmões do sangue venoso, trazido das artérias pulmonares do ventrículo direito do coração, e a colocação de oxigênio, O2, nesse mesmo sangue, promovendo assim a oxigenação do sangue, portanto, nos alvéolos pulmonares. Portanto, este processo
que ocorre nos pulmões e que é designado por hematose, portanto, consiste na remoção de dióxido de carbono do sangue venoso e incorporando oxigênio no sangue, transformando assim o sangue venoso em sangue arterial. Portanto, depois esse sangue oxigenado segue para o coração, pelas veias pulmonares, para a aurícula esquerda do coração e desta segue para o ventrículo esquerdo e é bombeado pela artéria aorta para as diferentes partes do corpo até chegar a todas as células do corpo, né? Portanto, todas as células estão dependentes de oxigênio, né? Portanto, e o dióxido de carbono é expelido para fora do corpo através da expiração, né? Quando a pessoa expira pelo nariz, né? Então, agora, falando da importância de limpar o sangue de excesso de dióxido de carbono, portanto, e de enriquecer o sangue de oxigênio, portanto, O2, né? Então, o excesso de dióxido de carbono, CO2, acumulado no sangue, por exemplo, com uma respiração insuficiente, isso vai provocar acidificação do sangue. Portanto, o sangue fica com um pH inferior a 7. Portanto, um sangue saudável deve ser ligeiramente alcalino. Portanto, o pH deve estar, segundo os conceitos mesmo da medicina convencional, entre 7,35 a 7,45. Portanto, ligeiramente acima de 7, né? Portanto, contrariamente ao ácido, não é? Por exemplo, então, isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa tem respiração suficiente, longa e profunda, além de outros fatores, né? Portanto, outros fatores que também podem contribuir para a acidificação do sangue ou alcalinização, conforme o que a pessoa fizer. Portanto, um deles é a respiração, como estou a acabar de falar, outro também é a alimentação. Por exemplo, se a pessoa comer excesso de açúcar, excesso de cereais refinados, excesso de proteínas, especialmente proteínas animais, isso vai provocar acidificação do sangue, né? Também o estado emocional, muito interessante, não é? Então, por exemplo, raiva, ou tristeza, sei lá, ou outras emoções negativas, não é? Portanto, acidificam o sangue, não é? Então, a respiração é, mais uma vez, fundamental e muito importante para tornar o sangue saudavelmente alcalino, não é? Portanto, pensando em termos químicos, não é? Então, primeiro, diretamente através da respiração pulmonar, não é? Portanto, oxigenando o sangue. Segundo, por exemplo, também através de melhorando a digestão, porque ao melhorar a respiração, a digestão fica melhorada e, portanto, existe uma produção de sangue mais saudável. E também, em terceiro lugar, por exemplo, também melhorando o estado emocional. Portanto, também a pessoa respirando melhor, também o seu estado emocional melhora, né? Portanto, a pessoa fica mais tranquila, mais alegre, portanto, em vez de ficar triste, por exemplo, né? Portanto, a tristeza tem a ver com os pulmões, segundo os conceitos da medicina chinesa, né? Então, agora, falando da influência do tipo de respiração na personalidade, né? Então, uma respiração rápida, superficial, incompleta, ruidosa, portanto, centrada na parte superior do corpo, né? Então, com o ar poluído, né? Portanto, isso vai gerar uma pessoa com características de personalidade do tipo impaciente, precipitada, insegura, imprudente, incapaz, fraca, doentia, nervosa, estressada, né? Portanto, inversamente, uma respiração, se for lenta, profunda, completa, centrada na parte inferior do corpo, né? Silenciosa, por exemplo, no caso da respiração abdominal ou respiração pelo tantiano inferior, tanto abaixo do umbigo, com o ar puro do campo, da montanha, ou do parque, ou do jardim arborizado, por exemplo, né? Então isso vai desenvolver um tipo de pessoa mais serena, imperturbável, calma, com maior clareza mental, né? Portanto, realizada, realizadora, né? Então fica com capacidade de se tornar um líder, né? De se tornar uma pessoa poderosa, resistente, saudável e com mais longevidade, né? Então, portanto, os benefícios de fazer este exercício, que eu vou já demonstrar a seguir, né? Aqui bufando por uma palhinha, né? Portanto, aumenta a capacidade respiratória, obriga a uma expiração cada vez mais longa e auxilia no tratamento de doenças respiratórias, auxilia também no tratamento de fraqueza física ou mental,
auxilia no tratamento de, por exemplo, de doenças mentais e psicológicas, né? Para além disso, melhora globalmente a saúde, a vitalidade e a felicidade, né? Então, presta atenção, portanto, é muito simples, né? A pessoa arranja por exemplo, uma caneca, uma infusa, um recipiente assim deste género, arranja aqui uma palhinha, desde que as pessoas usam para beber sumos, né? Que eu não recomendo muito esse tipo de coisas, a não ser que seja um sumo de vegetais, mas pronto, isso é para outro vídeo, né? Então, a pessoa arranja aqui uma palhinha, estão a ver, né? Agora, inspira, fora, e agora bufa para dentro. Portanto, procurando que a expiração seja o mais longa possível e fazendo a expiração e o corpo o mais relaxado possível e mais tranquilo possível, né? Então a pessoa pode, por exemplo, usar um relógio colocado na parede e olhar para o relógio e ver quanto tempo aguenta, né? E é incrível que de uma vez logo para a vez seguinte já consegue expirar durante mais tempo, né? Por exemplo, aqui. Pronto, vamos supor que a pessoa fazia isto, por exemplo, durante 35 segundos, por exemplo, né? Não importa, né? A seguir, a pessoa testa a si mesmo, né? Para tomar consciência, né? E faz outra vez a seguir, né? Então, da segunda vez, em vez de 40 segundos, já consegue, por exemplo, 50, etc. Pronto, cada pessoa é única, cada caso é um caso, porque cada pessoa está num estado de saúde melhor ou pior, etc. Né? Então, é muito simples, né? Pronto, procurar inspirar fora da palhinha e depois expirar para dentro da palhinha, fazendo estas bolinhas, né? Portanto, e vão ver que a cada respiração que façam, cada vez conseguem mais. Portanto, podem fazer isto, basta fazer isto, por exemplo, durante 5 minutos, 3 vezes ao dia. Pronto, isso já vai fazer uma diferença enorme na vossa saúde, na vossa vitalidade, na vossa felicidade, né? Então, capacidade para ser uma pessoa mais poderosa, portanto, para ser um guerreiro, para ser um líder, etc, né? Portanto, era esta a mensagem que tinha para vos trazer hoje. Qualquer dúvida, estou ao inteiro dispor. Tenho os meus contactos na descrição do vídeo. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.